não dão valor, mas a escolha da gaiola certa pode fazer a diferença para o sucesso de sua criação. E também proporcionar bem-estar para suas aves e, por que não, para você. Hoje eu vou ajudar a você a escolher a gaiola certa. O meu nome é Sano Gouveia e você está no canal Criador Gouveia, o canal do canaricultor. Once again. Um equipamento adequado sempre ajudou a qualquer atividade, mesmo que seja um hobby. E por que seria diferente na canaricultura? Não é. É a mesma coisa. Você, com equipamentos adequados, consegue uma maior produtividade, consegue um maior bem-estar das suas aves e consegue um bem-estar no seu próprio manejo. Então, tudo que vier a facilitar o seu manejo é bem-vindo. E por que não a escolha da gaiola certa, que é um equipamento que você terá que ter para a sua criação. O primeiro passo para você escolher a sua gaiola certa é definir qual objetivo você tem. Cada objetivo, cada situação tem o tipo de gaiola certa. Vamos lá. Vamos supor que você tem poucas aves, você gosta apenas de observá-las, ouvir seu canto, e não almeja a criação, nem tampouco almeja competir. São poucas aves lá, 2, 3, 4 aves, que você põe lá na varandinha para curtir, para enfeitar a sua casa, para alegrar o ambiente. Então existe a gaiola certa para você. A gaiola não precisa ser muito grande. Pode ser uma gaiola de madeira, aquelas ornamentadas. Muitas vezes, a gaiola chega a valorizar a forma e a beleza da sua ave. Porém, a gaiola de madeira tem um pequeno problema. Ela é mais difícil de higienizar. Geralmente, ela não possui, o fundo dela é uma bandeja, ela não possui grade que separa a ave dos seus excrementos que ficam na bandeja. E isso é muito ruim para a sanidade delas. Outra coisa também, elas propiciam condições adequadas para a proliferação de piolhos. Isso é muito prejudicial para a ave e também para o seu manejo e sua reprodução. Mas, como falamos a princípio, você tem como objetivo apenas de ter uma pequena ave lá cantando, enfeitando o seu ambiente. Então por que não usar uma gaiola de madeira? Normal, você vai ter poucas aves, vai ter mais tempo disponível para manejá-las, para fazer a higiene correta. Vai trocar mais vezes o papel de fundo. Enfim, você pode e deve usar uma gaiola de madeira, ou se preferir de metal também, não tem problema. A gaiola não precisa ser grande, pode ser em arco, pode ser casas ornamentadas, pode ser aquela gaiola machetada, a coisa mais linda que tem uma gaiola de madeira machetada. Se bem que uma gaiola dessas, bem produzida assim, uma gaiola super luxo, chega a valer muitas vezes mais o valor da própria ave. Mas venhamos e convenhamos, é muito bonita de se ver e realmente valoriza a ave. Então é por aí. Escolha uma gaiola que combine com o seu ambiente, que combine com a sua ave e também que combine com o seu bolso, né? No demais, é você ter os cuidados básicos de higiene. Se for uma gaiola de madeira, ter alguns cuidados específicos, mais especiais para ela, para mantê-la por mais tempo e com boas condições de higiene. Fora isso, ouça seu canarinho e seja feliz. A seguir, eu mostrarei algumas gaiolas de madeira, alguns exemplos, né? Existem gaiolas muito bonitas, como eu te falei, machetadas, e outras são simples. Tudo vai de acordo com o seu bolso e com o seu gosto. O importante
é tratar bem as suas aves. Então, ó, a nova linha de madeira tradicional. O problema dessa gaiola é esse aqui, ó. Não tem fogo, não tem grade aqui, então os passarinhos têm contato direto com as fezes. Bem, agora vamos supor que o seu objetivo é uma criação, mesmo que seja pequena. Vamos pesar os prós e os contras. Uma gaiola de madeira é bonita, muito mais bonita que uma gaiola de metal. Porém, como você vai reproduzir, para a reprodução uma gaiola tem que ter um espaço mínimo, suficiente para você ter os pais dos canários e os seus filhotes e a sua prole. Tem que ter uma divisória para separá-los caso haja briga entre o macho e a fêmea ou caso eles estejam debicando os filhotes. E isso a maioria das gaiolas de madeira ou gaiolas pequenas não tem. Então você tem que pensar na padronização para facilitar o manejo, porque agora não é mais um canarinho para cantar. São alguns casais que você vai reproduzir. Então, tudo que você poupar de tempo sobrará para você manejá-los. Outro assunto muito importante a pensar é que quando você faz uma criação, a chance de proliferação de ectoparasitas é muito maior. Então, você utilizando gaiolas de metais, você minimiza esse risco. É claro, sempre importante a higiene do local e da gaiola, com certeza. Outra coisa também, a maioria das gaiolas, como eu disse anteriormente, de madeira, né, elas não possuem aquela grade de fundo. Aquela grade de fundo é um artifício muito importante para evitar a ave do contato com suas fezes. Isso é muito importante, pois muitas doenças podem surgir desse contato e muitas contaminações de ambiente. Então, com a grade de fundo, isso é minimizado, além de facilitar o manejo e a limpeza do seu canaril. Bem, legal, você me convenceu a usar uma gaiola de metal. Mas e agora, que gaiola usar? Eu vou ajudar você. Mas antes disso, eu quero te dar uma excelente dica. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Não perca nenhuma novidade, nenhum vídeo. Excelentes dicas serão dadas nesse e em muitos outros vídeos. Então, se inscreva e ative a notificação. E não fique por fora das novidades que tem na caricultura e que irão fatalmente aparecer aqui no canal Criador Gouveia, o canal do canaricultor. Para você escolher a gaiola certa, no caso de você pretender fazer uma criação, nem que não seja voltada para competição, mas uma criação. Então, o primeiro passo é analisar qual raça irá criar. Por que determinar qual raça irá criar? Um canário de cor, um canário, uma raça espanhola, um Five Fancy, são canários de tamanhos diminutos. Então, precisaria de uma gaiola mais adequada para o seu tamanho. Agora vamos pensar um Lancashire, um frisado parisiense, um arricato. São canários com tamanho muito elevado. Então, necessariamente precisa de uma gaiola maior para poder reproduzir. Então, o primeiro passo é definir e analisar as raças que você vai criar. Agora eu vou falar a respeito de alguns modelos de gaiolas comuns utilizados por nós criadores. A primeira, e eu creio que seja a mais utilizada, é a gaiola padrão argentina. Essa gaiola simples, uma gaiola metálica de arame, com espaço para 6 comedouros, com uma divisória que divide 3 comedouros para cada lado, exatamente no meio da gaiola.
é uma gaiola retangular com as medidas que eu estou colocando aqui na foto, vocês podem ver e analisar. E ela é ideal para quê? Para canários de pequeno e médio porte. O ideal é você padronizar as gaiolas no seu canarinho. Por que padronizar? Porque tendo um padrão, você consegue maximizar o seu tempo. O seu manejo será mais preciso e mais rápido, porque a padronização proporciona isso. E isso ajuda muito. Quanto menos tempo você tiver que dispor para manejar as suas aves, mais tempo você terá para observar e intervir caso surja algum problema no meio da sua criação. Essa gaiola argentina é a que eu uso no meu canaril. Eu me adaptei muito bem a esse tipo de gaiola e eu creio que seja a adequada para o meu manejo, como vocês podem ver nesse pequeno vídeo que eu fiz a seguir. Bem, mas e eu que crio canários um pouco maiores? O que eu faço? Qual gaiola eu devo utilizar? Para você, temos dois modelos de gaiola que eu vou citar que também são comuns na canaricultura. A gaiola tipo GR2, que é uma gaiola um pouco mais alta e larga, porém o seu comprimento é menor que a Argentina. Igual a Argentina, ela tem 6 comedores e uma divisória ao centro que você pode dividir. Isso é bom utilizar para quê? Para aves maiores, um pouco maiores. Ela tem uma maior altura que facilita na cópula das aves, que deixa bem à vontade mais as aves. E não é tão grande de tal forma que possa atrapalhar a sua armazenagem, a sua colocação. Dá para distribuir bem nas estantes ou suportes que você venha a utilizar. Um outro tipo de gaiola também que eu vou citar que é bem comum entre criadores de canário de porte é a gaiola tipo GR3. Essa gaiola, das gaiolas convencionais, é uma das maiores utilizadas na criação de canário. Ela tanto é mais alta, ela é mais larga e também mais comprida do que as outros modelos. Ideal para canários de grande porte, como Lancashire, Frisado Parisiense, Gigante Italiano, Padovano e muitas outras aves. Também pode ser criada para canários pequenos também, mas como ela tem um volume muito grande, ela acaba dificultando a sua organização. Então você vai precisar de mais espaços para pôr menos gaiola. E tudo isso tem que ser pesado. Outra coisa que também vale salientar é que quanto maior a gaiola, com certeza maior é o valor. Você precisa analisar a ave que você vai ter no seu plantel, o espaço que você vai precisar para alojar essas gaiolas, assim como o valor, o capital que terá disponível para investir nesse tipo de equipamento. Bem, essa aqui é gaiola GR3, né? Porque eu criava Lancashire e eu usava muito ela. Agora ela se tornaram uma voadeira, né? Pode ver que ela é bem alta, profunda e comprida. Aqui elas não estão. Pô, Gouveia, mas eu não tenho muito espaço para o meu canarinho. E eu crio uma raça pequena, uma espanholinha, por exemplo. Como que eu posso fazer? O que eu posso utilizar? Para você, temos gaiolas menores também, que são indicadas para a criação e ocupam muito menos espaços. Eu particularmente não gosto de gaiolas muito pequenas, porque para o meu tipo de manejo, minhas mãozinhas são bem gordinhas e desajeitadas, eu prefiro mais espaço para minhas aves e para o meu manejo. Porém, existem algumas soluções para quem tem pouco espaço e cria aves pequenas. Porque, pelo amor de Deus, não vai pôr um Lancashire nessa gaiola, né?
Vai ficar uma coisa meio não, totalmente desproporcional. Além do que, você não vai estar conferindo bem a controle, porque é muito baixa para eles. Eles são caras de mais de 20 centímetros e não vão se curvar, não vão ficar reto no teto. Na hora de copular não vai ter altura suficiente, vai ter que fazer várias adaptações que não valem a pena. O ideal é uma gaiola correta para cada tipo de ave. Então, o primeiro exemplo de gaiolas comuns nesse nicho de gaiolas pequenas para aves pequenas é a paulistinha. Como que é a paulistinha? É uma gaiola semelhante à argentina, porém com medidas reduzidas, igual essa aqui da foto aqui acima, que tem as medidas. Assim como as outras, ela tem a divisória também, tem os 3 comedores também, e tem as 4 portas, igual da Argentina, 2 em cima, 2 embaixo. Isso é ótimo para manejo, para pegar as aves e para pôr alimentos e tudo mais dentro da gaiola. Porém, como eu disse, é ideal para aves de pequeno porte, tais como um raça espanhola, um Fife Fancy, um Irish Fancy, um Roso e por aí vai. Um canário de cor eu particularmente acho pequena para isso, mas dá para utilizar, mas não é a ideal. Outro tipo de gaiola também que eu posso citar nesse nicho é a mineirinha. Essa gaiola é semelhante à paulistinha, porém um pouco menor ainda. E uma diferença grande que faz, ao meu ver, não fica legal nessa gaiola. Ela tem apenas 2 portas. Do mesma maneira ela tem a divisória, os 3 comedores de cada lado. Só que para você manejar é tudo pela porta de cima aqui. Eu tenho no canaril esse tipo de gaiola, porém eu tentei utilizá-la, mas não gostei do resultado. E hoje eu só utilizo para separação de filhotes, para individualização de filhotes. Eu não utilizo para criação. Ó, essa aqui é a mineirinha. Como você só vê, só tem 2 portas. Tem divisória, é baixinha. Isso aqui é um xodó aqui do canaril, da época que eu criava Diamante Gold, né? Mas é só macho que eu crio. Uma gaiola para a criação, ao meu ver, tem que ter necessariamente uma divisória. Como eu expliquei anteriormente, caso haja brigas entre o casal, você pode separá-lo até que eles se acertem. Ou em caso de filhotes, que há debicagem, você pode separar eles através da divisória. E mesmo assim, a fêmea ou o macho consegue alimentá-los pela grade. E caso eles queiram debicar o filhote por defeito irá se afastar da grade. Então, é fundamental, independente de qual gaiola seja, que ela tenha essa divisória que possibilite dividi-la em 2. Outra coisa, o número 6 de comedores, 6 comedores é o ideal. Eu gosto de usar na criação comedores externos. Por que comedores externos? Porque deixa mais espaço livre para o casal e para a prole que virá. Agora, existem diversas raças, cada qual com a sua particularidade. Aí, cada caso é um caso. Que nem canários muito grandes, que tem topete, o pessoal não gosta de pôr comedor externo, gosta de pôr comedor interno. Tudo isso tem que ser analisado e temos que deixar um espaço livre, relativamente grande, porque não é apenas o casal, virão mais 2, 3, 4, se Deus quiser, 5 filhotes junto. Então vão ser 7 aves dentro de uma gaiola. Então tem que ter espaço suficiente para que elas vivem com o mínimo de condições. É claro, é por pouco tempo. Os filhotes ficarão por aproximadamente 30 a 45 dias, mas para eles terem o pleno desenvolvimento, não houver estresse nas aves, eles têm que ter espaço suficiente para isso. Agora, existem outros tipos de gaiola.
aquelas gaiolas tipo exposição. Aí tem gaiola de arco, gaiolinha quadrada, gaiolinha redonda, gaiola trabalhada, mas ao meu ver ela não é adequada para a criação. Eu sei que existem criadores de raça diminuta que utilizam esse tipo de gaiola para formar casais, porém eu saliento, não é adequada, não vai propiciar um bem-estar para a ave e não vai propiciar uma condição adequada para você realizar o seu manejo. Essas gaiolas são, como diz o nome, para exposição, para você pôr uma ave apenas e ficar expostas. Eu tenho esse tipo de gaiola no meu canarinho, mas como que eu utilizo? Eu utilizo ela para individualizar filhotes, ou às vezes uma ave que adoece, para mim fazer o tratamento individual, eu deixo ela nessa gaiola. Inclusive, é até um fator muito importante você individualizar aves que venham adoecer. Por quê? Para não transmitir essa possível doença a outras aves e também, como ela se torna debilitada, outras aves percebem isso e acabam batendo nela. Então, o que você pode fazer? Separar ela dos outros, pôr numa galinha dessa pequena e fazer o tratamento até que ela se restabeleça. Agora, eu sei que existem criadores que utilizam, cada um tem a sua história, o seu manejo, mas um conselho, ela não é adequada para isso. A seguir eu mostrarei alguns exemplos de gaiolas que não são adequadas, se lembre, se não são adequadas para a criação, mas que é fundamental tê-las no canaril para você individualizar aves, para você individualizar aves doentes e, por que não, para não treinar as suas aves. Caso você seja um criador que visa competir, você tem que treinar as suas aves na gaiola mais próxima a que será utilizada nos torneios. Eu, por exemplo, tenho essa gaiola em arco, essa preta, que eu utilizo para treinar minha raça espanhola. Por quê? Porque eu sei que lá no brasileiro eles ficarão nesse tipo de gaiola. E tem também essa quadradinha que eu mostro a seguir, que no clube eu sei que eles utilizam esse tipo de gaiola. Então eu acostumo eles nessa gaiola quadrada individual e na gaiola em arco pequena também. Porque quando eles forem ao concurso, eles não estrearão a gaiola e ficarão bem à vontade. Essas galinhas são galinhas de exposição. Com 2 comedores apenas. A portinha fica lá atrás. Eu uso mais para individualizar filhote como para concurso, né? Mas para criação, eu não recomendo. Tem gente que até usa, mas é muito pequena. E não tem divisórias, né, como vocês repararam. Ó, essa é uma gaiola de exposição. Essa gaiola é na qual concorre o raça espanhola no brasileiro. Então eu tenho elas aqui e uso para treinar. Também para cria é complicado, porque é muito pequena, muito diminuta, né? Colocar um ninho aí já acabou. E não tem divisória também. Mas é uma gaiola que valoriza muito exemplar. Ah, uma coisa a salientar. Eu já vi muitas fotos, muitos vídeos de criadores não tão experientes que colocam diversos puleiros na gaiola e esquece que a ave ela não anda, ela não é que nem um periquito que se fica se pendurando em qualquer lugar, ela voa. Então ela tem que ter espaço para isso. Ao meu ver, o ideal é ter apenas 2 puleiros em cada gaiola. Isso é o suficiente para ela descansar, para a quantidade de aves que devem ter apenas uma gaiola e ainda dá para alçar pequenos voos de um puleiro ao outro. Então, 2 puleiros é o essencial, é o ideal, não mais do que isso. É claro, existem voadeiras, existem conjuntos, mas aí já é outra história. Estamos falando de gaiolas para criação. Agora, em falando em gaiolas para criação e conjuntos, existem diversos conjuntos, sobre rodas ou não, que se acoplam e formam uma gaiola criadeira para bigamia ou para
o pessoal usa como voadeira, mas aí já não seria uma gaiola, seria um conjunto, né? Eu acho que isso é um assunto para um outro vídeo. Mas também é bom salientar que existe essa possibilidade. Eu te mostrei algumas das principais gaiolas utilizadas para a criação. Agora é analisar o que? O que você irá criar, o espaço físico que você terá, além do capital que terá disponível para investimento da formação do seu plantel. Lembramos, a durabilidade de uma gaiola é muito grande. Eu tenho gaiolas aqui de mais de 20 anos em perfeito estado de conservação. E muitas vezes conseguimos comprar gaiolas de segunda mão, o que não é tão ruim assim. Talvez você não tenha um valor alto para iniciar, para investir, você pode procurar gaiolas usadas, desde que em boas condições. Como é um bem durável, dá para achar boas oportunidades a preços bem reduzidos. O importante é sempre ter em mente o que vou criar, o espaço que eu tenho disponível e o valor que eu estou disposto a investir. Daí é só escolher a gaiola certa para o seu manejo. Uma gaiola que propicie bem-estar para suas aves, que propicie bem-estar ao seu manejo e que te dê resultados na sua criação, aumentando a sua produtividade. Eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a conhecer algumas possibilidades e analisar a sua escolha correta. Não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para o nosso canal. Além do que, participe, comente, compartilhe. Vamos fazer o conhecimento rodar. A sua participação é o nosso maior incentivo. Muito obrigado.